Olá, meus amados amigos, meus queridos irmãos. Estamos aqui para mais uma aula da EBD, Escola Bíblica Dominical da PIB do Brás, Primeira Igreja Batista do Brás. Hoje, dando continuação ao estudo da revista que estamos estudando no momento, é um novo quadrimestre, estamos estudando Examinai as Escrituras. Que Deus nos ajude, que seu Espírito Santo esteja iluminando as nossas mentes, nosso coração e nosso entendimento, para que essa lição fique bem gravada em nossas memórias. Então vamos à nossa aula. Examinai as Escrituras. Nós vamos ver lá em João 5,39 um texto que João registrou de uma fala de Jesus. Examinai as Escrituras, pois julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. E o que eram as Escrituras naquele tempo? Era apenas o Antigo Testamento. O Antigo Testamento que traz a história da criação, a história do povo de Israel, os salmos escritos dos profetas, e esses dão testemunho de Jesus. Esses livros escritos no Antigo Testamento testemunham de Jesus. Era isso que ele estava querendo dizer naquela época. E hoje, o que são as Escrituras? Além do Antigo Testamento, Novo Testamento, que o Novo Testamento começa a partir do nascimento de Jesus e conta os seus milagres, conta os seus feitos aqui na terra e conta aquilo que aqueles que conviveram com ele escreveram a respeito dele. E outros que foram ao meio depois que Jesus ressuscitou, teve o apóstolo Paulo, que teve encontro com Jesus, que escreveu a grande parte do Novo Testamento. Então, essa é uma ordem, essa é alguma coisa que Jesus quer que nós façamos, examinar as Escrituras, porque são elas que testificam de Jesus. As Escrituras falam de Jesus desde o Gênesis, antes da criação, até o último livro da Bíblia, o Apocalipse. E o segundo versículo que eu quero mostrar para vocês é o 2 Timóteo 2,15, que é o texto-chave da nossa lição de hoje. E ele diz o seguinte, apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo: procura apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E o que é manejar a palavra da verdade? O que significa isso, manejar a palavra da verdade? Pegar a Bíblia, folhear a Bíblia, usar as mãos com a Bíblia. Ela precisa estar nas nossas mãos, abrindo, lendo. Isso é manejar a palavra da verdade. Nós estamos na lição número 4. Já aconteceram 3 lições antes dessa. A primeira foi a Biblioteca de Deus, falando sobre os 66 livros da Bíblia. A segunda, como Deus se faz conhecer, como ele se revelou ao homem. Terceira lição foi quem escreveu a Bíblia, os seus autores, mais de 40 autores durante mais de 1500 anos. E hoje nós estamos na 4ª lição, que é como interpretar a Bíblia, parte 1, porque é um assunto muito longo, muito interessante, muito importante, então tem a parte 2, e mesmo assim não vamos esgotar o assunto, não é? O que eu quero escrever antes de entrar na nossa lição é falar sobre esse falta de conhecimento de Deus. O autor deste livro aqui, Redescobrindo a Bíblia, excelente livro para se ler, André Coelho. Ele é pastor da comunidade cristã da Zona Sul de Belo Horizonte. E ele tem o título de especialista em estudos da Bíblia. E ele pôs logo no início do livro, ele pôs esse texto que eu achei interessantíssimo para iniciar a nossa aula. Oséias escrevendo para o povo de Israel, reinado do norte.
O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E vamos ver que conhecimento é este. Esta chocante declaração do profeta Oséias, escrita há vários séculos, descreve adequadamente a realidade em que o povo de Deus se encontra nos dias de hoje. Em poucos momentos da história, este versículo foi tão real quanto na atualidade. Temos colocado de lado o conhecimento das Sagradas Escrituras para nossa própria ruína. Já foi dito que nem um coração puro, nem intenções corretas nos livram do erro, mas apenas e tão somente a verdade. E João escreve lá no seu capítulo 17, na oração intercessória de Jesus, o que Jesus pediu a Deus: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não são muitos os cristãos que já leram a Bíblia toda, e dentre estes, um número muito menor ainda a leu repetidas vezes. Um conhecimento fragmentado, ou mesmo completo, porém superficial, da palavra de Deus, não nos livrará do engano. O que é um conhecimento fragmentado? Fixar um versículo ou outro da Bíblia pode até nos trazer algum lenitivo, alguma lição para a nossa vida, mas não nos faz ter a ideia de tudo aquilo, de tudo que pode ser aprendido com aquilo. Isso fica evidente quando vemos Satanás citando as Escrituras em sua segunda tentação contra Jesus no deserto, tentando ludibriar o mestre, falando-se da palavra de Deus, citando-a parcialmente e fora de contexto. Satanás sabia e sabe as Escrituras. E ele então disse, então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-a na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para fora, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Satanás citando as Escrituras. Estava lá em Deuteronômio essa frase, esse versículo que ele diz. Mas a resposta magistral do Senhor nos revela a importância deste conhecimento amplo e correto do livro sagrado. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Também está escrito. Ele ouviu de Satanás, mas ele falou, também está escrito. Sem o conhecimento do também está escrito, corremos o risco de sermos enganados com argumentos aparentemente religiosos, como ocorre frequentemente nas seitas e nas religiões. Assim, a necessidade de examinar as Escrituras para a gente conhecer se alguém nos diz algum versículo rebatendo alguma coisa, você tem o também está escrito para rebater aquele versículo que lhe disseram. Objetivos. Os objetivos, toda lição tem os objetivos. E nossos objetivos para essa lição é a seguinte: refletir sobre o fato de que a interpretação equivocada da Bíblia leva a erros. Segundo objetivo, desejar o conhecimento da palavra. Vejam, é um crescente, né? A gente reflete, pensa, deseja e não pode parar aí. Tem que buscar aprender a mensagem bíblica por meio da sua fiel interpretação. Tenho como objetivo nessa lição que a gente, depois dela, a gente reflita sobre o fato da interpretação equivocada nos leva a erros. Sabendo disso, desejar o conhecimento da palavra. Não fazer como o Oséias falou naquele tempo, que é muito comum hoje, falta o conhecimento. E buscar aprender a mensagem bíblica por meio da sua fiel interpretação. Nós temos duas palavras que são importantes aqui. Uma é heresia, essa é bem conhecida, e a outra é hermenêutica. É uma palavra mais, talvez não todos a conhecem, né? Eu também a fiquei conhecendo agora, quase agora. Faz pouco tempo eu fiquei conhecendo o que significa hermenêutica. Mas vamos ver a heresia. Heresia é a teoria, ideia ou prática
que nega ou contraria a doutrina estabelecida por um grupo. Se você faz parte de um grupo, você segue as regras daquele grupo. Se você não quiser seguir as regras, você vai cometer heresias. Aquele grupo estabeleceu aquilo, então vamos fazer aquilo. Então você sai do grupo, né? Pode ser uma ofensa ou desrespeito a uma religião, que nós vimos recentemente foi no passado, num carnaval, um desrespeito total ao cristianismo. E a hermenêutica é a arte de interpretar os livros sagrados e os textos antigos. Vamos voltar a isso. Ficando só em heresia. Nega ou contraria a doutrina. É uma ofensa ou desrespeito a uma religião. É um ensinamento contrário à verdade bíblica. Uma heresia da Bíblia é um ensinamento contrário à verdade bíblica. É o que a Bíblia chama de falsa doutrina, um ensinamento errado. Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 6, ele diz o seguinte: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra o interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Qualquer semelhança com o que se vê hoje não é mera coincidência. É falsa doutrina mesmo. E vocês conhecem muito disso aqui. Alguém que usa a Bíblia para ter lucro. A heresia é aquilo que distorce o ensino bíblico. Negar que Jesus é Deus. É distorcer o ensino bíblico. Algumas religiões, algumas seitas negam que Jesus é Deus. O que diz a Bíblia? João diz o seguinte: disse-lhe Jesus: se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Eu e o Pai somos um. Algumas religiões negam que Jesus é Deus. E a divindade de Jesus é uma verdade fundamental que não pode ser negada. Outro exemplo de heresia está num dito popular: todos os caminhos levam a Deus. Já ouviram isso? A gente ouve muito isso. Para não se ligar a religião nenhuma, para não se ligar a crença nenhuma, diz que todos os caminhos levam a Deus. Mas vamos ver o que a Bíblia diz. João, no capítulo 14. Disse-lhe Tomé, Jesus estava, foi um pouco antes de Jesus ser crucificado. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não todos os caminhos levam a Deus. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Para não ser enganado por uma heresia, é muito importante conhecer e estudar a Bíblia e interpretá-la corretamente. Atos diz o seguinte: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses. Esse texto fala da segunda viagem de Paulo e Silas, segunda viagem missionária de Paulo e Silas. Eles foram a Tessalônica e de lá eles foram para Bereia. E lá em Bereia, Paulo constatou isso que Lucas registrou. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Aquilo que falam a respeito da Bíblia para você, leia a Bíblia para ver se é assim mesmo que a pessoa falou. Examinar as Escrituras, a necessidade de examinar as Escrituras.
E agora nós vamos ver hermenêutica, a arte de interpretar os livros sagrados e os textos antigos. Ela vem da palavra Hermes, que segundo a mitologia grega era conhecido por seus discursos eloquentes. Era um deus grego, um deus da mitologia grega. E cabia a ele explicar o que estava além do entendimento humano em algo que as pessoas pudessem entender. Então, tudo aquilo que a pessoa leu, não entendeu, aplicando-se a hermenêutica, isto é, a explicação, a interpretação. Alguém que conhece aquilo vai explicar. Mas será que a gente precisa saber hermenêutica? A gente precisa saber interpretar. E isso é hermenêutica, não é? O verbo hermeneuo passou a significar o ato de levar alguém a compreender algo em seu próprio idioma. Por exemplo, uma tradução de um livro de uma língua para outra língua, usou-se o hermeneu, traduziu, fez alguém compreender alguma coisa na sua própria língua. Nos cursos de teologia bíblica existe uma disciplina chamada hermenêutica, que é a ciência que ensina os princípios, as leis e os métodos de interpretação bíblica. Ah, mas eu vou ter que fazer teologia para interpretar a Bíblia? Não. A Bíblia dá para interpretar. Interpretando corretamente, e nós vamos ver como você estará praticando hermenêutica, está traduzindo, está compreendendo aquilo que leu. A hermenêutica amplia os conhecimentos em relação às Escrituras, desenvolve o senso crítico e analítico, importante isso, criticar e analisar, incentiva o aprofundamento e a aquisição de novos conhecimentos. Quando você começa a ler a Bíblia, começa a entender e começa a interpretar direito, você desenvolve seu senso crítico, seu senso analítico. Você para num texto e vai analisar e vai criticar. Vai ser incentivado a se aprofundar naquele conhecimento e vai adquirir novos conhecimentos. Razões pelas quais se justifica a necessidade da hermenêutica. A corrupção natural do homem, o pecado. Um dos aspectos fundamentais para a necessidade da interpretação da Bíblia é a condição espiritual do homem. O pecado nos afasta de Deus, nos afastou de Deus. Ele nos impede de olhar claramente, de ver claramente. Paulo em Efésios disse assim: assim eu lhes digo e no Senhor eu insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Os gentios, Paulo falando à igreja de Éfeso, aos cristãos de Éfeso, ele falou para não ser iguais aos gentios. Quem eram os gentios? Os hebreus, os judeus não convertidos. Não façam iguais, não vivam como os gentios que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. O pecado endurece o coração, cega, põe um véu na frente, né? Esse texto aponta para o fato de que a mente do homem foi afetada pelo pecado. Ele não consegue compreender adequadamente a palavra de Deus. Paulo, ainda escrevendo agora para a igreja do Corinto, disse: na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, quando o Velho Testamento é lido, né? Um véu cobre os seus corações, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Por que falou desse véu? Moisés, quando esteve no Monte Sinai conversando com Deus, quando ele desceu, ele precisou pôr um véu da sua fronte, porque ele brilhava e precisou pôr esse véu para não atrapalhar a visão dos outros.
E Paulo está falando aqui já no Novo Testamento que as pessoas não estavam entendendo porque estava com esse véu, o mesmo véu de Moisés estava na frente das pessoas. Então é preciso remover esses véus. E quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Outra coisa que impede, outra coisa que é necessária é a hermenêutica, porque o abismo cultural. De muitas maneiras, os homens diferem entre si. E esse fato, naturalmente, faz com que eles se distanciam dos outros, na sua capacidade intelectual, nos conhecimentos, nas qualidades morais, no idioma, nos costumes, etc. Imagina que a Bíblia foi escrita lá. O primeiro livro escrito da Bíblia foi escrito há mais ou menos 3.500 anos. O último foi escrito há mais de 2.000 anos. O último, que é o livro de Apocalipse, foi há mais de 2.000 anos. Como é que nós vamos essa distância, esse abismo, esse distanciamento cultural? Se existe distanciamento hoje em dia, imagina como os homens de antigamente. Mas havia também um distanciamento temporal. Esses livros escritos há tantos anos atrás e veio até hoje, e um distanciamento também de interpretação, o afastamento de Deus nos faz esse distanciamento. O distanciamento é contextual, era outra cultura, outro costume. A Bíblia foi escrita em outra língua. Em hebraico, aramaico, grego. Hebraico e grego naquela época era diferente do de hoje. O aramaico nem existe. A Bíblia foi copiada várias vezes, mas Deus, na sua misericórdia, permitiu que várias cópias permanecessem e chegassem até hoje. E aquilo que é necessário para a nossa salvação, nós podemos ficar tranquilos que, apesar desse livro ser tão antigo, ele traz para nós aquilo que a gente precisa. Apesar desse abismo existente entre os escritos antigos e a Bíblia, a sua mensagem é tão relevante para nós quanto foi para o judeu daquela época. A Bíblia, as escrituras foram escritas para o judeu daquela época, o Antigo Testamento. O Novo Testamento foi escrito no primeiro século dessa nova era nossa, depois de Cristo, mas a antiguidade dele não invalida toda a preciosidade, todo o ensinamento que Deus, na sua infinita misericórdia, fez preservar, que chegasse até nós. E é um livro tão perseguido, foi queimado, até hoje ele é perseguido, mas ele sempre tem um exemplar dele na mão de alguém. Deus não permite que fiquemos sem a sua palavra. Como interpretar a Bíblia corretamente? Vejamos, é necessária a combinação de oração e estudo. Oração é você falar com Deus, e estudo é você ler a Bíblia, é Deus falando com você. Lembrar que a Bíblia é um livro inspirado por Deus. Portanto, é impossível interpretá-la sem o auxílio do Espírito Santo. O Espírito Santo iluminou a mente daquelas pessoas que escreveram a Bíblia. Ele ilumina a mente daquelas pessoas que vão ler a Bíblia, que vão interpretar a Bíblia. Através da oração, nós pedimos ao Espírito Santo que ilumine o nosso entendimento para que possamos compreender as verdades bíblicas. Atente para o princípio de que a Bíblia tem autoridade. Se uma pessoa não reconhece na Bíblia um documento digno de crédito, jamais irá se submeter aos seus mandamentos. O autor de Hebreus escreveu: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A verdade é que a Bíblia é a palavra de Deus. Alguns dizem que ela contém. Isso não é verdade. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus.
é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo para todos os seus autores. Isso significa que ela é plenamente inspirada e não possui erros ou contradições. Ela é inerrante, infalível e autoritativa, isto é, tem autoridade. Um texto bíblico diz o que ele diz. Tem algumas pessoas que ficam procurando sentidos e significados que não existem no texto. Geralmente o que está escrito ali é o que está escrito ali. Não tem nada que interpretar, é aquilo, pronto. A interpretação mais simples possível geralmente é a melhor. A Bíblia não foi escrita tendo como alvo apenas os eruditos e os estudiosos. Se uma velhinha que saiba ler, pegar a Bíblia lá no interiorzão do Brasil, começar a ler, o Espírito Santo vai falar com ela nas circunstâncias dela. Ou se um executivo na Avenida Paulista pegar a Bíblia para ler, o Espírito Santo vai iluminar a sua mente e vai falar com ele nas circunstâncias dele. O Espírito Santo sabe o que usar para que você saiba interpretar a Bíblia. A Bíblia não foi escrita tendo como alvo apenas os eruditos, isso já falei. Foi escrita para pessoas comuns, pudessem abri-la e de forma bastante clara entender sua mensagem principal. João 1:1 diz o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Tem algumas versões que falam no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E no verso 14 ele diz: aquele que é a palavra, aquele que é o verbo, tornou-se carne, viveu entre nós. Vimos da sua glória, glória como unigênito Filho vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. A Bíblia explica a Bíblia. Você lendo a Bíblia, se você pensar versículos, não vai explicar. Mas se você ler rotineiramente, cotidianamente, diariamente, aquilo que era difícil num texto, outro texto que vai falar quase que a mesma coisa, vai te explicar. Isso significa que quando surge uma questão sobre um sentido verdadeiro e completo de alguma passagem da Escritura, ela deve ser pesquisada e determinada por outras passagens que falam sobre o mesmo assunto mais claramente. A primeira coisa que você precisa fazer para entender e interpretar a Bíblia é entregar sua vida a Jesus. Entregando sua vida a Jesus, o Espírito Santo começa a habitar o seu coração, a sua mente, e Ele vai lhe ajudar e muito a interpretar as palavras da Bíblia. Quando você crê em Jesus e dedica sua vida a Ele, Deus lhe dá entendimento para conhecer, interpretar e aplicar sua palavra. Você não precisa de muito conhecimento para entender a Bíblia. Você só precisa de Jesus. É importante criar o hábito de ler a Bíblia regularmente. A gente fica, às vezes, na frente de uma TV, olhando um celular, horas e horas, não é? E esquece que tem coisas muito importantes para a gente ler e aprender. Procure um horário que é melhor para você, nem que seja 15 minutos, e leia um pouco da Bíblia todos os dias. Isso vai criando o hábito. Isso você vai fazendo relação de um texto com o outro. Isso você vai aprendendo a interpretar cada vez melhor. Atitudes essenciais para um bom intérprete da Bíblia. Já falei sobre isso. Ore antes de ler a Bíblia. Peça a Deus que o Espírito Santo lhe ilumine. Peça a Deus que Ele fale consigo enquanto você lê. Seu objetivo ao ler é ouvir o que Deus tem para dizer.
Lembrando que quando a gente ora, nós falamos com Deus. Quando a gente lê, quando a gente estuda, é Deus falando com a gente, dizendo alguma coisa para a gente. Orar ajuda, e muito. Ler o texto bíblico dentro do seu contexto é regra de ouro. Nunca leia um versículo isolado fora do seu contexto. O que é o contexto? Existe o contexto imediato, o contexto assim, tem um versículo, os versículos anteriores, os versículos posteriores formam o contexto daquele versículo. E um contexto mais remoto, que você lê um texto mais longo, você lê vários capítulos antes, vários capítulos depois, às vezes um livro antes, um livro depois. Aí você vai ter um contexto e aquele texto que está na Bíblia você vai compreender. O texto fora do contexto não dá para interpretar a Bíblia. Isso vai fazer você a interpretar o texto erroneamente, se você ficar o texto fora de contexto. Muitas heresias existem por causa dessa prática. Texto fora de contexto, do seu contexto, é pretexto. Algumas igrejas existem por causa disso. Leram um texto, criaram uma doutrina, fundou-se uma igreja. Texto totalmente fora de contexto. Algumas pessoas dizem assim: não é o mesmo Deus, não é o mesmo Jesus, não é a mesma Bíblia. Por que tantas igrejas? Exatamente por causa disso. Texto fora de contexto. Atitudes essenciais para um bom intérprete da Bíblia: ter comunhão com Deus e com a igreja. Ter comunhão com Deus é óbvio, né? Ter comunhão com Deus é a necessidade de Deus nos leva a interpretar bem a Bíblia. E ter comunhão com a igreja é bom, muito bom, porque quando você está junto com os seus irmãos, os seus amigos ali da igreja, com o mesmo pensamento, com a mesma interpretação, você discute com eles, sente o carinho, sente a comunhão deles, é muito melhor para você. Então, ter uma comunhão com Deus e com a igreja faz parte do bom intérprete da Bíblia. Ser humilde e não ter preconceitos, não achar que sabe tudo e não descrer de coisas que está escrito. Ter bom senso, isso é bom em qualquer momento, até para ler a Bíblia. Honestidade e discernimento. Não ser precipitado na interpretação do texto. Leia, releia, volte, veja o contexto em cima, o contexto embaixo, para depois achar a interpretação. São outras importantes atitudes que muito contribuirão para uma correta interpretação do texto bíblico. E eu quero concluir dizendo o seguinte: por mais que estudar a Bíblia e interpretá-la pareça ser uma tarefa árdua e difícil, certamente ela é muito gratificante e representa um privilégio enorme que desfrutamos. Quem não faz isso está perdendo. Quando você começa a ler a Bíblia, você vai se encantar. Você vai ver quantas histórias bonitas, quantas coisas lindas, importantes e verdadeiras Deus tem para dizer para você. Você começa lendo um pouquinho, vai diariamente, vai bebendo daquelas palavras e você vai vendo que privilégio você está desfrutando e quão gratificante é tudo isso. A mensagem do Evangelho de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, é bastante clara para qualquer pessoa. Eu quis pôr esse versículo aqui porque essa é a mensagem da Bíblia. A Bíblia fala de Jesus o tempo todo. A mensagem que a Bíblia quer dizer é justamente essa, desde o início, desde o princípio.
Deus amou o mundo, que mandou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a interpretação melhor que você tem que fazer. Outras coisas, outras interpretações você terá oportunidade de fazer quando você cria o hábito de ler a Bíblia, a palavra de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 3, ele diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E aqui eu espero ter alcançado os objetivos. Que você reflita, que você busque, que você estude a palavra de Deus. Muito obrigada pela atenção de vocês. Foi um prazer grande estar aqui dando essa aula para vocês. Espero que ela seja relevante para a sua vida. E antes de encerrar, eu quero deixar com vocês um versículo que fala muito ao meu coração. É o Salmo 119, verso 50, que diz o seguinte: este é o consolo da minha angústia. Tua palavra me vivifica. Que seja isso para você também, que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, vivifiquem as vossas vidas. Amém. Deus abençoe a todos.